Olá, meu caro teleinternauta! Está começando para todo o sistema interplanetário conectado à internet e também pelo FIS TV mais um Cachola. E hoje eu converso com o cineasta Marcos Jorge, diretor do Estômago. Tudo bem, Marcos? Um grande prazer recebê-lo aqui no Barracão do Cachola. E Jorge não é sobrenome. Não é sobrenome. Ah, é sobrenome? Não é nome. Não é nome, é sobrenome. Que história é essa? Jorge Como é que Jorge é? Meu sobrenome é Jorge. Jorge é um sobrenome usado no Brasil inteiro de origem árabe, de origem sírio-libanesa. Então, a vida inteira no Brasil eu nunca tive sobrenome, porque meu sobrenome é Jorge. E algumas pessoas devem incomodar você. Fala, Marcos Jorge do quê? Todos os dias isso acontece. Eu vou no aeroporto e meu sobrenome é Jorge. Aí começa o segundo sobrenome. Não, meu sobrenome é Jorge, só isso. É normal isso. Mas todo mundo confunde. Marcos, Jorge é meu sobrenome. Mas é que eu falei errado, que eu sabia que Jorge era o sobrenome. Eu falei errado. E está aqui o Arson, mostra aqui por gentileza, Estômago, uma história gastronômica. Que filme é esse, Marcos Jorge? Bom, Estômago, uma história gastronômica é um subtítulo que nós só usamos no exterior, porque o filme foi vendido já para 12 países do mundo, além do Brasil, e nesses países ele está saindo com o nome Estômago em português. Sem slogan nenhum. E um subtítulo traduzido na língua do país. Por exemplo, nos Estados Unidos é a Gastronomic Story. Na Itália é uma história gastronômica. E agora a gente saiu na Bélgica com o nome em flamingo, em língua flamenga. Então, no mundo inteiro o filme vai ser Estômago em português e uma história gastronômica traduzida na língua do país. Perfeitamente. E que história que conta? A Estômago é a história do Raimundo Nonato, que é um migrante nordestino que chega numa cidade do sul do Brasil e descobre que tem um grande talento para cozinha, para comida. Ele se transforma num cozinheiro. E cozinhando, ele sai da miséria, do estado miserável em que ele chega numa cidade do sul, e começa a ganhar prestígio social. Ele arruma um empreguinho, primeiro ele vai trabalhar Obrigado. Primeiro vai trabalhar num boteco. Um brinde ao estômago, então. Enchemos nosso estômago. Primeiro ele vai trabalhar num boteco, depois ele vai trabalhar num restaurante italiano, onde ele aprende a cozinhar, e depois comete um crime. Com o crime ele vai para a cadeia, e na cadeia ele é o último cara a chegar na cela. Como ele é o último a chegar, ele é o cara que deve limpar a cela. Só que logo eles descobrem que o cara sabe cozinhar. E cozinhando para os outros, ele vai ganhando prestígio e poder na cela. Vai aumentando o seu poder. Essas duas histórias são contadas ao mesmo tempo. Duas partes da história são contadas ao mesmo tempo. Um pedaço de uma parte e um pedaço da outra. E no final do filme, só no final, nós explicamos o que foi que ele fez para estar na cadeia e o que acontece com ele no final do período dele na cadeia. Ou seja, esses dois momentos da história de Raimundo Nonato se resolvem no final do filme. E claro que eu não vou contar o final, né? É óbvio que não. Se você quiser saber o final de Estômago, você tem que assisti-lo nos cinemas. O filme está em alguns cinemas do país. Ele está essa semana é a 10ª semana em cartaz do filme. Ele está em cartaz em São Paulo, Rio de Janeiro, desde o começo, naturalmente, Maceió, Campo Grande, Salvador. Em algumas cidades brasileiras, várias capitais brasileiras, ele está presente, mas sobretudo presente em São Paulo e no Rio, né, que são os nossos dois maiores mercados para o cinema no Brasil. Né? Então, nós separamos uma ceninha aqui. Vamos ver um pedacinho. Essa coxinha aí tá boa? Tá, eu fiz hoje. Joga uma na minha aí. Isso foi rodado onde? Essa cena foi rodada na Saldanha Marinho. No primeiro trecho da Saldanha Marinho, do lado da Catedral Metropolitana de Curitiba. Ah, legal. Mas um boteco que já existe e a gente simplesmente deu uma arranjada nele, trocou os azulejos, deu uma pintada e usou os elementos que já estavam lá presentes. É um boteco, é um bar do Catarina. Porra. Coxinha boa pra caralho. Você mesmo que fez? Isso. Ih, o cara me chamando de senhora. Prazer. Me chamo Iria. Raimundo Nonato. Eu não lembro de ser por aqui antes. Não, é que eu tô aqui há um mês mais ou menos trabalhando no bar. E essa atriz, a Fabíola Nascimento, eu assisti uma entrevista dela no Jô Soares, ela engordou bastante para fazer o filme, né? E mesmo assim continua bonita. A Fabíola é uma pessoa que fez sua estreia no cinema no Estômago. Ela tinha feito uma pequena ponta no outro filme que eu também dirigi, chamado Corpos Celestes, que ainda não foi lançado. Mas o primeiro trabalho dela de consistência como protagonista feminina foi no Estômago.
Ela fez um enorme sucesso na saída do filme no Rio de Janeiro, no Festival do Rio. Ela foi uma das musas do festival, justamente pelo enorme talento dela e pelo personagem lindo que ela construiu no filme. Ela teve uma mídia enorme com o Estômago e com o sucesso do Estômago no Brasil. Ela se tornou um nome conhecido. Já rodou um segundo longa, vai rodar o terceiro agora no mês que vem. Uma atriz curitibana. É indicada como melhor atriz coadjuvante no Prêmio Contigo do Cinema Brasileiro, que atualmente você pode votar lá no site da Contigo, e o Estômago é também um dos indicados. O Estômago é o melhor filme, o João Miguel é o melhor ator e a Fabíola é a melhor atriz coadjuvante. Resumindo, vocês estão ganhando tudo que dá para ganhar de prêmio. Bom, o Estômago ganhou 9 prêmios, né? São 4 prêmios no Brasil, os prêmios mais importantes do festival mais importante do Brasil, que é o Festival do Rio. Nós ganhamos melhor filme do público, melhor diretor, melhor ator e prêmio especial do júri. E no exterior nós vencemos já 5 prêmios, 2 na Holanda, fizemos parte da seleção do Festival de Berlim e vencemos prêmios no Uruguai também. Então o filme tem realmente uma carreira interessante. Esse mês, semana que vem, ele está no Festival de Moscou. Na semana seguinte, em Jerusalém. A gente abre uma mostra no Metropolitan Museum of Art de Nova York. O Estômago é o filme de abertura dessa mostra. Ou seja, no próximo mês a gente viaja para 5 países. É o Estômago rumo ao Oscar. O Oscar no Brasil sabe que é determinado por uma comissão, né? Então é uma questão bastante difícil. É uma politicagem, né? O filme com o Valtinho, né? Com o Valtinho é difícil competir com o Walter. Eu quero saber depois de você como que funciona essa... Não sei se eu posso chamar de máfia. Não é uma máfia, é uma produção comissão cinematográfica brasileira. Não, é uma comissão, né? O Ministério da Cultura, que indica o indicado brasileiro ao Oscar, nomeia uma comissão formalizada, feita por 6, 7 pessoas do setor cinematográfico, e essas pessoas recebem as inscrições dos filmes que saíram naquele ano e decidem qual é o mais legítimo a disputar a indicação ao Oscar. Né? Certo. Então é uma comissão que decide. Mas antes de eu falar com você sobre isso, a Fabíola, ela come a coxinha com uma vontade imensa. Eu quero saber, o filme ele evidencia a culinária. Você cozinha? Eu cozinho, e a ideia de fazer um filme centrado na culinária partiu de mim. O desejo de fazer um filme centrado na culinária era meu desejo desde que eu voltei da Itália. Eu morei 12 anos na Europa, dos quais 11 na Itália. Eu estudei cinema na Itália e aprendi a cozinhar na Itália. A Itália é um país que idolatra a comida. A culinária não é um simples exercício na Itália, é uma coisa quase religiosa. Certo. Tem um grande respeito pela comida. Então, quando eu voltei ao Brasil, no ano de 2001, eu tinha na cabeça algo relacionado à comida. E nunca ninguém fez um filme brasileiro sobre comida. De fato, o Rubens Ewald fez uma edição, fez um livro só sobre receitas do cinema e conseguiu incluir, assim, um pouco forçadamente, o Dona Flor e seus 2 maridos, porque ela cozinha, etc. Mas não é um filme centrado na comida, o elemento do filme é outro. Acredito que com o Estômago, por sinal, o Rubens acaba de me convidar para receber uma homenagem lá no Festival de Paulínia, que ele está dirigindo. Acredito que o Estômago seja o primeiro filme, ele vai concordar comigo, que é brasileiro centrado na culinária. Isso é um desejo meu. Coincidiu do Lusa Silvestre, que é o meu co-roteirista, me mandar um conto que era baseado na comida, onde tinha essa história desse homem na cadeia. Então, o filme é inspirado num conto do Tudo começou com um conto? Exatamente. Ele me mandou vários contos sobre comida. Certo. E daí eu achei que ele escrevia muito bem e gostei muito desse conto que se chamava Presos pelo Estômago, onde contava a história de um cara só na cadeia, que cozinhando melhorava de vida. O final do conto não tinha nada a ver com o final que depois foi pro filme. E a história do Nonato era só dentro da cadeia. E nós desenvolvemos esse conto e inventamos toda uma história dele antes de ir para a cadeia e mudamos o final do filme. E com a Cláudia da Natividade, que é a produtora do filme e também co-roteirista, ela ajudou no roteiro e descobriu também o final do filme, que vocês vão ver que é bastante surpreendente. E você é um jornalista que você se formou em jornalismo? Eu me formei em jornalismo, e por isso eu sou jornalista, mas basicamente eu sou diretor, né? Você é um jornalista, digamos, acadêmico. E como que migrou da faculdade de jornalismo para o cinema? Na verdade, eu não migrei, porque eu fazia cinema na faculdade? Eu resolvi estudar jornalismo porque em Curitiba, onde eu me formei, na Federal do Paraná, não existia o curso de cinema. Ah, entendi. Então eu queria fazer cinema, eu não tinha condições de estudar fora de Curitiba, né? Eu tinha voltado de um período que eu tinha passado na Europa com uma bolsa de estudos, estudando um ano lá, e tinha
claramente definido que eu ia fazer cinema, eu ia tentar fazer cinema, né, já que é muito difícil fazer cinema em qualquer lugar do mundo. E o curso de jornalismo era o que mais se adequava ao meu desejo. Então eu cursei jornalismo, me formei em jornalismo, mas assim que eu me formei em jornalismo eu fui estudar cinema em Roma, ou seja, voltei ao meu campo de estudo e acabei nunca praticando jornalismo. Então eu sou um jornalista só acadêmico, na verdade eu sou um diretor. Mas qual foi o seu primeiro filme? Você tinha quantos anos? Meu primeiro filme no sentido absoluto, assim? Independente da qualidade. Cara, meu primeiro curta é do começo dos anos 80. Não, começo dos anos 90, desculpe. Perdão, Marcos, deixa eu só te interromper um pouquinho, que a gente tem um limite de tempo nos blocos. Então, se você estiver assistindo pela televisão, você espera a gente aí que o Cachola já volta. E se você estiver assistindo pela internet, é só dar o play lá embaixo, que a conversa aqui com o Marcos Jorge continua.